vai falar sobre comportamentos autodestrutivos. Eu sinto muitas vezes que essa palavra, essas 2 palavras, elas têm um significado que trazem um peso, assim, que traz uma dor, né, assim, a gente tá falando de dor quando a gente fala de comportamentos autodestrutivos. E eu escolhi, né, essa temática, porque eu percebo que tem muitos de nós, muitas de nós que realiza esse tipo de comportamento sem perceber, né. Então é muito importante quando a gente dá nome aos bois, né, quando a gente percebe o que está acontecendo com a gente, o que que a gente está fazendo, tá. Então, hoje a gente vai falar de ficar horas e horas ali no celular, sem sem ação, né, completamente envolvido por aquelas várias histórias e estímulos, e simplesmente não dá conta de sair para dar uma caminhada, de parar para respirar profundamente, de fazer uma comida para você ao invés de pegar uma comida congelada, né. Então, esse tipo de comportamento que a gente tem feito, que às vezes nem dá tanta atenção, ou até que já percebeu que não está nos fazendo bem, mas que mesmo assim não está conseguindo parar, conversar hoje. Vamos parar, olhar um pouquinho para essas imagens. São vários os tipos de comportamento possíveis que a gente pode encaixar aqui. Eu vou contar uma história que fala muito da minha própria história, mas eu convido vocês a irem percebendo qual é o mecanismo que surge, ou nesse momento, pelo menos admitir que você tem praticado algum tipo de comportamento que está te machucando. Então fecha os olhos um pouquinho. Respira profundamente. E imagina que você está completamente focado, focada no que você está fazendo. Você está trabalhando já há algum tempo e simplesmente você não consegue parar de trabalhar. Uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a necessidade de uma mensagem, que puxa a necessidade de escrever mais um pouquinho, que puxa e você tá ali trabalhando, 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 já se sentindo cansada, cansado, e de repente a sua barriga ronca. E aí você percebe que você está com fome. Mas isso não é o suficiente. Você respira fundo e ignora completamente a sensação física do seu corpo. E passa, né. Muitas vezes quando a gente está com fome e não come, está com sede e não mata a sede, ela passa. Até que depois de um tempo, vem de novo aquela fome. Você olha para a primeira coisa que tem ali na sua mesa, que é um café que você fez no início da manhã, e toma aquele café. E na hora, aquilo faz o teu estômago arder de dor. Esse é um comportamento autodestrutivo. Você não escuta o teu corpo, você não observa as suas necessidades, sejam elas emocionais, mentais ou fisiológicas. Você passa por cima de tudo isso, a fim de obter uma satisfação ou de obter algo que você considera importante na sua vida, só que é importante na mente. Você desconsidera a importância do seu momento presente para poder alcançar alguma coisa que está lá na frente. Ou simplesmente
desconsidera o momento presente, porque você está totalmente envolvido mentalmente com alguma situação, com alguma fantasia, com algum pensamento repetitivo. Ou ainda, você está fugindo de algo. Assim como quando você está ali no celular, passando os vídeos, e você sabe que você tem coisa para fazer, mas você não está fazendo. Então volta, abre os olhos, respira profundamente. O convite é para que a gente esteja na presença durante toda essa aula, durante todo esse encontro. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Quando a gente fala de comportamentos autodestrutivos, a gente está falando daquele momento onde você ignora as suas necessidades emocionais e fisiológicas. Então, eu estou percebendo que eu estou precisando ir para a academia, né? Eu sei disso, eu sei que ir para a academia vai mudar a minha vida. É uma necessidade assim de mudança de humor, é uma vontade de cuidar do meu corpo. Eu já sei que se eu me coloco em movimento, tudo melhora, mas por algum motivo eu estou resistindo a ir e fazer esse movimento, né? Eu estou com um comportamento atual de simplesmente ignorar as minhas necessidades emocionais e fisiológicas. E isso acontece tanto, às vezes, com um mínimo detalhe, como, por exemplo, ir ao banheiro, né? Teve algum desses dias que eu comentei isso aqui. Ir ao banheiro. Vocês não têm ideia de quantas pessoas eu já atendi que estavam morrendo de vontade de ir no banheiro e eu estava ali percebendo que tinha alguma coisa de errada com aquela pessoa. Até que eu pergunto em determinado momento, a pessoa me diz, ah, é porque eu estou morrendo de vontade de ir no banheiro, eu não estou conseguindo me concentrar. Mas espera um pouco, por que você não me disse que você queria ir no banheiro? Pode ir, fica à vontade. Né? Então, tem alguma coisa em nós que faz com que a gente desvalorize certas necessidades para supervalorizar outras dinâmicas na nossa vida. E eu trago essa ideia da supervalorização da opinião dos outros, porque muitas vezes a gente está com uma fantasia dentro da mente que diz de uma necessidade de fazer algo para ser aprovada, né? Ou de não mostrar alguma coisa para a gente poder, por mais maluco que pareça, ser amada, né? Então, se durante a minha infância, o tempo que eu mais fui bem cuidada e mais me deram atenção foi na época que eu estava doente, quem sabe isso pode despertar na minha vida adulta uma dificuldade de cuidar das minhas doenças, tá? Eu sei que eu estou fazendo recortes muito rápidos, assim, e eu falo que às vezes eu dou um rasante, assim, mas é porque fica um pouco mais didático e facilita com que vocês vão fazendo as conexões que vocês precisem, tá? Para vocês. Os comportamentos autodestrutivos geralmente criam dores psicossomáticas, né? Então, aquela dor na coluna que você já foi no médico 1000 vezes e não tem nada de errado. É aquela gastrite que é emocional. Aquela dor de ATM aqui na cabeça, né, nessa lateral da cabeça, que tem muito a ver com o maxilar, que é totalmente tensional, né, assim, totalmente. E você, por exemplo, está pressionando os seus dentes, está rangendo os dentes, está com esse comportamento autodestrutivo, repetitivo, que às vezes já virou até um toque. Comportamentos autodestrutivos. Eu quero começar a trazer essa ideia para vocês de que uma sabotagem, um tipo de sabotagem está enganchado no outro, tá? Então, a procrastinação, ela é um comportamento autodestrutivo, né? O excesso de autocrítica é um comportamento autodestrutivo. Mas a diferenciação que eu estou fazendo quando eu falo comportamentos autodestrutivos é você está fazendo algo e não só pensando algo,
ou você está deixando de fazer alguma coisa, que você nem está percebendo que isso está acontecendo. Então, hoje, principalmente, eu quero conversar com vocês sobre o que vocês não percebem que vocês estão fazendo, que está machucando vocês, tá? Por isso que eu estou falando tanto de necessidades fisiológicas. Por isso que eu estou realmente trazendo vocês, e vou trazer hoje durante o encontro inteiro, para observar o corpo, tá bom? A gente vai trabalhar muito com o corpo hoje. Dor psicossomática é aquela dor que se intensifica ou é totalmente criada por um conjunto de emoções reprimida, um padrão mental de pensamento e sentimento e disposição diante da vida, que de alguma maneira sai fisiologicamente do nosso corpo. Então, os comportamentos autodestrutivos, eles geralmente geram uma dor psicossomática, tá? E eu não sei se vocês têm TikTok, mas quem tiver, eu tô com um canal lá só com as taças tibetanas, falando de liberação de dor emocional. E eu tô achando impressionante os relatos das pessoas me dizendo do quanto que está aliviando a dor. Um pouco do que eu vou trabalhar aqui hoje com vocês, que é exatamente o que eu trabalho especificamente naquele canal, é respiração profunda, se conectar com os padrões mentais que podem ter gerado aquela dor. Então, eu trago um pouco da Louise Hay para poder fazer esse trabalho. E o relaxamento, né? Para além do som da taça, que realmente tem um poder por si próprio. Então, olha como relaxar, estar presente e observar os pensamentos da sua mente, de fato, pode ir dissolvendo dores que muitas vezes são causadas por comportamentos autodestrutivos, tá? Quero também começar a trazer essa ideia de que quantas vezes você está colocando o seu bem-estar como o último lugar da fila de coisas que você tem para fazer, né? Eu recentemente conversando com uma amiga de uma amiga, ela falando do quanto que ela estava irritada e agoniada, porque ela tinha percebido que ela acordava de manhã e aí saía para passear com o cachorro, e depois, quando voltava para casa, ia fazer o café e simplesmente o marido dela estava sentado ali e ela estava há muito tempo já com vontade dela mesma ir no banheiro e ela não ia, ela ficava tipo 1 hora nessa brincadeira esperando para ir ao banheiro, né? E o que eu quero trazer para vocês hoje é como que você se coloca nesse lugar, né? Porque, ok, tem uma estrutura aí do machismo que muitas vezes a gente tá entranhada, né, no nosso dia a dia, mas como que você está se colocando nesse lugar de estar no último, na última da fila das suas prioridades, tá? Só um pouquinho, gente, que eu acho que tem alguém com o áudio aberto. Pronto. E por último, eu quero falar sobre essa dimensão sistêmica, porque ontem alguém falou que não conseguiu acessar uma memória, né, relacionada a esse excesso de autocrítica que a gente trabalhou ontem. E quando a gente não consegue acessar uma memória, claro, pode ser que você precise de muito mais tempo, pode ser que você precise de uma relação terapêutica muito mais profunda para que você realmente consiga entrar em contato com aquilo que gerou um trauma, tá? Mas pode ser também, e eu vou falar sobre isso hoje, porque tem muito a ver com comportamentos autodestrutivos, que você tenha convivido com pessoas que sempre faziam isso, né? Então, para você era normal, todos os homens da minha família bebiam todo final de semana até ficar muito bêbado. Então, se eu sou um homem e eu estou numa fase adulta e eu já estou pagando todas as minhas contas, eu já tenho a minha família, de repente parece que esse é o próximo passo para eu fazer parte daquele sistema, tá? Então, a gente também tem alguns comportamentos autodestrutivos que eles dizem muito mais de uma dinâmica familiar e sistêmica repetitiva, de novo, a repetição.
do que necessariamente de mim enquanto indivíduo. Então, o que eu tenho que fazer às vezes é perceber que isso é maior do que eu dentro da minha família, tem outras pessoas que também fazem isso dentro da minha família, mas que eu, como indivíduo, né, único e especial realmente no mundo, posso fazer diferente, tá? Então, essa consciência é uma consciência muito importante também para vocês. Eu vou trazer uma história minha que eu já contei algumas vezes, talvez vocês já tenham escutado. Mas eu comecei a desenvolver uma dor crônica que passeava pelo meu corpo. Então, deixa eu só. Acho que tem alguém com áudio ligado. Pronto. Eu desenvolvi uma dor crônica no meu corpo que ela passeava, né? Então, na maioria das vezes doía o meu pescoço e os meus ombros, mas muitas vezes ela descia pelos braços, pelos dois braços até, e até chegando nos pulsos e até o dedão. Às vezes doía até o dedão aqui, assim, eu esqueci de escrever. E outras vezes ela subia aqui para o maxilar mesmo, né, doendo mesmo essa parte da cabeça. Outras vezes ia lá para as costas, né? Então, se vocês tiverem a curiosidade de dar uma olhada no corpo humano, a gente tem realmente músculos que se conectam por todas essas partes do corpo, né? Então, era algum músculo que estava ali conectando tudo isso, que estava recebendo essa carga, essa tensão emocional minha. E aí acontece que eu sou casada com uma massoterapeuta e eu não tenho muito problema em pedir ajuda, realmente não é uma autossabotagem que eu pratico, mas eu comecei a pedir ajuda para ela e ela me fazia muita, muita, muita massagem, de fato aliviava. Só que durante a pandemia, tipo ali que a gente começou a ficar todo mundo dentro de casa e ninguém saía, ela estava praticamente me fazendo massagem todos os dias, né? E aquilo estava ficando cansativo para ela. E aí ela falou: Olha, você está com essa dor crônica, você tem que resolver isso. Eu não vou mais gastar minhas mãos em você, porque todo dia eu faço essa massagem nessa dor e todo dia essa dor volta. Então, eu não vou mais me gastar com isso. E foi tão engraçado, porque quando ela falou dor crônica, eu me dei conta de que sim, já era uma dor crônica. Sim, já fazia mais ou menos uns 2 anos que eu sentia aquela dor. Claro que num contexto de pandemia, uma dor que era ali no máximo semanal, se tornou diária, como para muitos de nós na época da pandemia, né? Mas quando ela colocou aquele nome, dor crônica, eu falei, cara, olha só, eu estou resolvendo alguma coisa que é muito mais complexo do que uma dor aguda, como se fosse uma dor aguda. E a gente faz muito isso. Então, a gente toma não sei quantos comprimidos para dor de cabeça num mês, onde é um mês que a gente precisa fazer alguma coisa importante, ou de repente alguém está no hospital, alguma coisa assim, e a gente vai resolvendo aquela dor como se ela fosse aguda, sendo que ela está super repetitiva, né? Até que chega um ponto, e eu já recebi pessoas assim no meu consultório, onde nem adianta mais tomar remédio, né? E para mim, o que eu comecei a fazer é que eu comecei a respirar na dor. O John Kabat-Zinn, que é o cara que realmente popularizou o mindfulness através do alívio de dor, ele traz esse ensinamento. E honestamente, nessa época que eu comecei a fazer isso, eu ainda não conhecia o John Kabat-Zinn. No mesmo ano, eu fiz um curso de mindfulness e conheci o John Kabat-Zinn por uma professora maravilhosa de meditação. Mas naquele momento eu já sabia meditar, e daí eu falei, eu vou respirar, observando essa dor. E aí então foi quando eu percebi por todos os lugares onde a dor passava, porque nem isso eu tinha percebido. Geralmente eu só sentia ela tanto nos meus ombros que eu só falava ombros, né? E eu fui reconhecendo essa dor, eu fui me aproximando dessa dor através da autoobservação e da respiração profunda. Em 2020, eu reduzi essa dor, tá escrito erradinho aí, mas eu reduzi ela de 30% a 70%.
eu de fato consegui reduzir muito da dor. Mas, de vez em quando ela surgia, né, era comum ela surgir, ela voltou a ser semanal, mas quando ela vinha forte, tá. E ano passado, eu posso dizer que eu tive uma cura total através da meditação, né, então, remissão total dos sintomas dessa dor, tá. E sistêmico. Tinha algumas camadas, muito provavelmente nessa dor, então, desde camadas simples até tensão e ansiedade, até uma camada de dimensão sistêmica, que eu falei isso num vídeo, porque simplesmente teve um dia que eu acordei já com essa dor, e aí, esse eram os momentos que para mim se tornava mais fácil observar a dor. Quando eu já acordava com ela, porque eu pensava, gente, eu estava dormindo, a minha cama é confortável, o meu travesseiro é confortável, é, é puramente emocional isso aqui, é puramente psíquico, então eu vou olhar para isso que está acontecendo comigo, né? E aí, no que eu ia realmente entrando em contato, para mim, o que se abriu foi uma necessidade de pertencimento ao meu núcleo, né, de mulheres da família. Então, eu pertenço a uma família de mulheres que sofreu muita violência. Minha mãe sofreu muita violência, minha avó sofreu muito mais. Então, eu estava me conectando mentalmente com cenas de violência. Então, de repente, eu acordava e eu estava sonhando com coisas, cenas de violência. Geralmente, no meu caso, de homens cometida contra mulheres, e eu já acordava com uma espécie de uma raiva reprimida no meu corpo, né. Então aquilo que estava aparecendo no meu corpo era raiva, tá. Eu estou falando isso tudo minuciosamente para vocês perceberem que é um processo. É observar o corpo, é observar o comportamento, até que você observa uma história, até que você observa um conjunto de histórias, e você vai realmente tornando consciente, trazendo para a tua consciência o que que aquela dor está causando em você, para que você possa então lidar com aquela dor de uma outra forma, tá. E tem muito a ver com essa questão dos comportamentos autodestrutivos, né. Então, primeiro eu trago esse desenvolvimento da consciência sobre o comportamento. Então, se você quer parar de fumar, se você quer reduzir a quantidade de bebida que você ingere, numa noite, ou que seja numa semana, ou que seja num mês, se você quer sair do celular, porque você já está há muito tempo ali, você está se percebendo totalmente viciada no celular e está parando de fazer o que você tem que fazer, porque está no celular. Se você percebe que você está se alimentando de coisas que estão te causando dor, isso é tão comum, né. Eu estava conversando esses dias com a Daphne, assim, quando eu percebi que eu tinha gastrite, e o nutricionista me falou: "Olha, para de comer alimentos com, alho e cebola". Eu parei, eu simplesmente parei, e aquilo acabou, assim, eu realmente não tenho mais gastrite hoje em dia, sabe. De vez em quando eu sinto alguma coisa, eu presto atenção no que eu comi, né. Mas eu conheço pessoas que têm refluxo, têm gastrite, mas, assim, simplesmente não quer parar de comer alho, não quer parar de comer cebola. Então, tem uma coisa aí de se machucar, né, tem quase que um desejo, o Freud fala disso, né, uma pulsão de morte, né, tem quase que um movimento de realmente tá muito mais mal do que bem, tá. Então, o primeiro movimento é a gente admitir que está acontecendo, né, eu digo que é a consciência do sofrimento. Sofrimento faz parte da vida, gente, mas quando a gente ignora que ele está existindo, aquilo vai se tornar uma bola de neve, né. Em segundo movimento é parar e observar. Então, se o corpo, ele sempre está vivendo no momento presente, de fato está, porque se eu estou com vontade de fazer xixi, eu estou com vontade de fazer xixi agora, não é daqui a 10 anos. Eu não estou com vontade de fazer xixi ontem, eu estou com vontade de fazer xixi agora, né. Então o corpo ele vive no momento presente.
mas acontece que muitas vezes ele carrega memórias do passado, né? Ele entranha, né? Ele guarda alguns pensamentos, algumas formas de entender a vida que não dizem respeito necessariamente ao presente. Então, quando a gente se dá a oportunidade de olhar para o nosso corpo no momento presente, a gente pode realmente perceber o que está acontecendo aqui, né? A gente pode perceber essas conexões que estão me fazendo fumar. Essas conexões, o que está passando na minha cabeça quando eu acendo um cigarro? O que está passando na minha cabeça quando eu já estou bebendo o 10º copo de cerveja sem parar? Se eu paro e respiro, eu já consigo ganhar um tempo, uma consciência para poder entender melhor o que está acontecendo comigo, né? Eu nunca vou dizer para vocês, simplesmente para com tudo, bate em você mesmo, coisas do tipo que a gente sabe que fazem parte, infelizmente, da história de cuidado em saúde mental, né? Vamos colocar uma comida de força e tomar banho gelado, entende? Eu estou falando assim porque eu sei que tem gente que ainda se trata dessa forma, né? É muito mais interessante, inclusive, para você não repetir esse comportamento e também não simplesmente colocar outro no lugar, né? Você entendendo, observando com cuidado, com carinho, com gentileza. Que história é essa que a minha mente está contando? Que o meu corpo está sentindo? Que eu simplesmente não consigo fazer diferente. Quando eu vejo, eu já fui lá e fiz aquele negócio que faz mal para mim, tá? E por último, não é o que faz mal para todo mundo, é o que faz mal para você. Isso é importantíssimo. Sabe por quê? Porque tem gente que super toma cerveja e fica de boas, né? De repente, às vezes, até um momento de relaxamento para aquela pessoa sabe quando ela tem que parar, né? Mas para outras pessoas, infelizmente, não é essa a dinâmica. Nós somos pessoas diferentes, né? Eu não dou conta de comer uma comida com muito alho, eu vou passar mal, certeza. Já tem outras pessoas que amam alho, comem alho o dia inteiro, e alho ainda ajuda elas, o sistema imunológico delas, a matar um monte de vírus e bactéria que entra no corpo, porque de fato o alho ajuda a gente a fazer isso. Mas é isso, somos pessoas diferentes. Você tem que descobrir o que está te fazendo mal e como que vai resolver para você, tá? Por isso que às vezes o movimento de coach ele é tão certeiro, porque eu tenho que ver para você, no seu caso, né? Você pode ler um livro e fazer tudo que está naquele livro, mas se você não entender o que é que você realmente precisa daquele livro, de repente você vai gastar um monte de energia e vai até se frustrar com aquele material rico que você recebeu, porque você não tem o autoconhecimento necessário para encaixar aquilo na sua própria vida, tá? Isso é bem importante. Isso é autoconhecimento. E a dica de ouro 2, hoje eu trago Mindfulness de novo, com John Kabat-Zinn. Fácil e rápido. Pausar. Então, tô ali no celular já há 1 hora, já tô sabendo que eu tô enrolando. Para um pouquinho, vira o celular, coloca, né, a tela dele para baixo e pausa só por um momento. Pausa. Traz esse movimento de parar, né? Respira fundo junto com essa pausa, que daí você já vai colocar o teu sistema nervoso em outro ritmo, tá? Com esse movimento de pausar e respirar fundo, você já é totalmente capaz de fazer uma escolha consciente. Simples, né? Simples. Eu não estou falando necessariamente que é fácil, porque muito provavelmente tem todo um background aí de conceitos, de medos que estão fazendo com que você realize esse comportamento autodestrutivo. Mas se você consegue aqui e agora pausar e respirar fundo, e para quem assistiu a aula de procrastinação, ou para quem não assistiu a aula de procrastinação, assista, porque é aquele conteúdo da Mel Robbins de contar até 5, né, de trás para frente, fazer uma contagem regressiva, enquanto você está parando, enquanto você está respirando profundamente e simplesmente se colocar em movimento, isso pode te ajudar muito a interromper um comportamento autodestrutivo. Tudo muito simples, tudo possível. Estou entregando coisas para vocês que vocês podem começar agora, tá?
E eu vou trazer esses dois princípios do mindfulness, porque se vocês realmente quiserem respirar profundamente e observar o que está passando dentro da cabeça de vocês enquanto o comportamento autodestrutivo está ali acontecendo, né? É muito importante que você cultive a mente de um principiante e o não julgamento. O que que eu estou falando aqui? Fica curioso. Eu já falei isso outras vezes. Só trouxe hoje na linguagem do mindfulness. Fica curioso, né? Se permite aprender sobre aquilo que está acontecendo, tá? Se permite observar que você não sabe, observar que você tem a aprender com aquilo, para que você possa se abrir para ver isso que realmente está acontecendo com você. E não se julgue, porque se você está tentando parar de realizar um comportamento autodestrutivo que muitas vezes vem em cascata, já observaram isso? Eu vou em um lugar e daí eu nem devia estar naquele lugar porque eu não falei para minha esposa, eu não falei para o meu marido, mas daí eu vou no lugar, eu sei que tem uma outra pessoa ali naquele lugar que era melhor não encontrar, e daí eu vou beber, e eu sei que para mim não é bom não beber né, tanto de álcool, e daí eu vou fumar. Então, assim, geralmente o comportamento autodestrutivo vem em cascata, né? Eu tô em casa, não consigo sair do celular. E daí eu tô ali, mas me dá fome, mas eu resolvo comer um sorvete porque é o que tem na geladeira e porque eu tô afim de comer sorvete, daí eu fico ali prostrado no computador ou no sofá. Então, assim, geralmente o comportamento autodestrutivo vem em cascata. Fez o movimento, você teve coragem, você teve a determinação, você teve a força de parar para respirar profundo, observa o que está acontecendo, tá? Sem se julgar. Veja tudo que vem até a sua mente. Veja tudo, todas são as histórias. Que histórias são essas que estão passando na sua cabeça? Para que você possa lidar com elas de outra maneira. Porque simplesmente dizer que está errado e que você não vai fazer, não está funcionando. Dizer que o certo era de outro jeito e que você devia estar fazendo, também não está funcionando. Então, vamos tentar entender do que esse comportamento está te protegendo, né? Ou do que esse comportamento, né, de a qual sistema você está se sentindo pertencente quando você realiza esse comportamento, tá? É muito mais rico para você ir por essa via do não julgamento, tá bom? Então vamos meditar, esteja numa posição confortável, respirando profundamente. O convite hoje é para que a respiração profunda te ajude a entrar em contato com o seu corpo. Então vai identificando qual que é o comportamento autodestrutivo que você quer parar. Ele tem a ver com a sua boca? Tem a ver com fumar? Tem a ver com comer? Tem a ver com deixar de comer? Observe então a sua boca. Brinca de conversar com a sua boca dentro da sua mente. Esse comportamento tem a ver com o seu pênis, com a sua vagina, com a sua vulva, com o seu desejo sexual. Entre em contato com essas partes do seu corpo. Esse comportamento já está te causando uma dor no estômago, nas costas, nos rins. Entre em contato com essa parte do seu corpo. Respira. É você com você agora. Respira e se dá a chance
de conhecer você, se dar a chance de entrar em contato com essa parte de você que já está sentindo dor, ou que simplesmente realiza com intensidade esse comportamento autodestrutivo. Respira. Respira e relaxa. Respira e abre a sua consciência para que você possa entender o que acontece sem se julgar, como se você estivesse ouvindo sua melhor amiga, seu melhor amigo, te contando de algo que ele faz que causa muita dor. Ouve com compaixão, ouve o seu corpo com amor, com compreensão. Respira Respire e relaxa. E agora pergunta para essa parte do seu corpo se ela está doendo, se ela está conectada com alguma memória da sua infância, com alguma memória da sua adolescência ou da sua vida adulta, alguma memória de algum momento difícil que você só conseguiu lidar através dessa fuga, dessa automutilação. Respira e relaxa. Respira e relaxa. Se você conseguiu se conectar com alguma memória, olha para ela. Não foge. E pergunta o que ela está guardando. Que mensagem é essa que ela não deixa passar? Que aprendizado é esse que você ainda precisa ter com essa memória registrada tão profundamente no seu corpo, nos seus pensamentos, nas suas emoções, no seu comportamento? Respira e relaxa. Para quem não conseguiu se conectar a uma emoção ou a uma memória, observa se você está repetindo algo que lhe foi dito, está fazendo parte de um conjunto de pensamentos
das pessoas que te criaram, que te cuidaram, que te ensinaram como era viver a vida. Geralmente, esses comportamentos têm camadas. Então, respira. E como uma árvore que vai aprofundando cada vez mais suas raízes, expande as suas raízes, expande o seu contato com o seu corpo, expande o seu contato com a sua vida, trazendo a vontade de parar com esses comportamentos que acabam com a vida, que diminuem a sua força vital, que te machucam, que fazem o seu corpo sofrer. Respira. Tá tudo bem. Você pode olhar para você. Respira. E se permite admitir, observar e escolher fazer diferente. Respira profundamente e se imagina agora, parando com esse comportamento autodestrutivo. O que você poderia fazer de diferente? Do que você pararia de fugir? Quais as mudanças que o seu corpo poderia passar? Quais as mudanças que a sua vida poderá realizar? Respire e se imagina já nesse lugar. E observe que quando você chega nesse lugar, você já é diferente. Você é capaz de mudar. Mudar conscientemente. Respira. Respira. Cada uma no seu momento. Vai voltando devagar, espreguiçando um pouco o corpo, abrindo os olhos, cada um no seu tempo. Respire, vai voltando.
Na medida que vocês vão voltando, cada um no seu tempo, vou falar um pouquinho mais especificamente sobre esse movimento aqui que eu quero que vocês observem: comportamento, mindset e emoção. Pensamento e mindset é praticamente a mesma coisa. A diferença é que o mindset é um conjunto de pensamentos complexo, né? Então, geralmente, quando você está realizando esse comportamento autodestrutivo, tem uma emoção conectada a ele e tem um conjunto de pensamentos, uma história, uma narrativa, tá? Tô fortalecendo essa ideia em vocês, por quê? Porque quando vocês começarem a observar o que está passando pela cabeça de vocês, quando esse comportamento está prestes a acontecer, vai vir um conjunto de ideias que vai estar pelo meio e às vezes meio disfarçado no pensamento do dia a dia, né? E também tem uma emoção associada. Então, por exemplo, se eu fumo, todas as vezes que eu só sei que eu quero parar de fumar e que eu não consigo, né? Então, você vai respirar profundamente e você vai observar. E aí você começa a observar que esses pensamentos relacionados a esse comportamento de fumar, geralmente, digamos, eles estão relacionados à sua esposa, o seu marido, vamos colocar. E aí você começa a observar que também estão relacionados ao seu pai, à sua mãe, né? Então você vai começando a entender, por exemplo, a forma como você se posiciona diante de uma outra mulher, de um outro homem, ou de um companheiro, de uma companheira. Você vai. A brincadeira é como se você fosse ler um livro e você vai observando todos os personagens daquela história. E aí você percebe que dentro dos personagens daquela história que você está contando dentro da sua cabeça, a sua mãe é sempre muito brava, o seu pai é sempre desatento, ele não está presente, ele geralmente ele não está olhando para você, digamos, né? E aí isso te causa uma raiva, isso te causa uma angústia, isso te causa um medo de ficar sozinho, né? Um medo de ser destruído por essa mãe. Enfim, eu estou de novo dando aquele rasante aqui de ideias, mas é só para vocês entenderem que é muito importante, ao invés de vocês, cara, mas minha mãe era daquele jeito mesmo, não, meu pai não tinha, nossa, não tem como, meu pai, eu não consigo. Ao invés de você continuar nessa reatividade, observa. Observa que pai é esse que tem na sua cabeça. Não sei se vocês têm irmãos e irmãs, mas é muito interessante quando a gente conversa com os nossos irmãos e aí eles têm diferentes ideias sobre os nossos pais, né? Ou aquela ideia sobre aquele professor e de repente você conversa com o seu colega de classe e você vê que a pessoa pensa totalmente diferente de você sobre a mesma pessoa. Então, assim, é esse o movimento da gente percebendo que história é essa que eu estou contando dentro da minha cabeça. Gente, esse é um caminho que eu sei que ele não é fácil, mas ele pode ser tão gostoso. Esse é o caminho que Buda fez, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a história mais, assim, a história mitológica de Buda, né? Dizem que já existiram vários, inclusive. Mas desse Buda principal, que todo mundo chama de O Buda, é, é uma história que ele fala justamente da mãe dele, né? Que foi o último desafio que surgiu na mente dele. Foi ele entrar em contato com a memória da mãe, né? O que eu acho que também diz muito de nós seres humanos, né? De quem abriu esse portal para a gente nascer aqui nesse mundo. A gente muito naturalmente desenvolve, né? Todos esses conceitos, problemáticas, essas faltas em relação a essas pessoas primordiais da nossa vida. Por isso que eu puxo tanto para a infância, que eu sei que vai ter um monte de coisa lá na infância de vocês, né? Então, permitam-se olhar para isso que vem na mente de vocês
que muitas vezes tem um amparo na realidade, mas que vai valer mais a pena para você observar como um personagem do que entrar no isso é verdade, ponto final, e não tem como mudar. Isso faz você se auto-sabotar, tá bom? É, eu vou especificamente falar onde que vocês podem encontrar um caminho de cura dentro do meu curso de meditação, para isso que eu estou falando para vocês hoje, que é também no capítulo sobre emoções, mas principalmente quando eu falo sobre corpo, né? Compreendendo o universo que é o seu corpo e como que eu posso me comunicar com o meu corpo. Eu brinco com as pessoas que vêm aprender a meditar comigo, que muitas vezes a gente quer meditar porque a gente quer ver anjos, a gente quer encontrar com Deus, a gente quer ter uma experiência transcendental fora do corpo, né? Ou com alguma coisa que está conectado com outra dimensão da vida. E acho que a maior riqueza que você pode realmente colher quando você está meditando é entrar em contato com o seu corpo. Porque vamos lá, gente, qual que é o sentido que faz você saber tudo sobre a guerra da Ucrânia e não saber nada sobre a pedra nos rins, que tá aí te incomodando, e que tá só crescendo, que você não tá bebendo água, e que não tá, e que tá sentindo medo, e que tá, entende? É claro que tem assuntos sociais dos quais todos nós fazemos parte, e a gente tem que saber, e a gente tem que saber a nossa opinião, e a gente tem que estudar sobre ela. Mas é muito importante também você se entender, você se cuidar, para que, quem sabe, você, por exemplo, sendo um jornalista, possa de fato fazer alguma coisa, né? Você ali no Twitter conversando com várias pessoas, possa de fato estar saudável para poder ter essas conversas, para poder espalhar a informação que você deseja, ou ter os diálogos que você deseja. Porque se você tiver com uma pedra dos rins, você vai para o hospital. Você vai ficar muito mal, você não vai dar conta de fazer nada. Então, eu sempre gosto de trazer para as pessoas essa ideia, né, de como que a gente está dando uma importância, um valor assim, muitas vezes equivocado para diferentes dimensões da nossa vida, tá? E hoje também eu quero falar com vocês sobre o grupo de terapia com meditação para alívio de dor psicossomática que eu vou realizar muito provavelmente a partir de fevereiro, março. Ainda não abri, mas quem tiver interesse já fala comigo, tá? Até porque eu quero abrir esse grupo e eu vou ficar com ele durante um tempo, né? E as pessoas, eu quero que pessoas novas entrem, porque eu já trabalhei com isso, só que eu trabalhei exclusivamente com meditação para alívio de dor psicossomática, fibromialgia e todos os outros vários tipos de dor. Agora eu quero fazer um grupo de terapia, né? Porque eu percebi que muitas vezes as pessoas terem oportunidade de falar ali ao vivo o que está acontecendo, e sejam pessoas que estejam realmente querendo aprender a meditação pode só fazer parte, né, do processo, e a terapia também vai ali acontecendo. E, de novo, trazendo essa importância da comunidade, né, do estabelecimento da comunidade. É muito legal e é muito interessante quando a gente escuta alguém falando exatamente o que a gente já passou, só que aquela pessoa já encontrou uma solução, que a gente pode pelo menos tentar, né? Então, acho que o grupo terapêutico ele traz muito mais riquezas ainda do que especificamente eu possa talvez proporcionar de maneira sozinha para vocês. Lembrando que é um grupo, todo mundo fala e todo mundo se escuta, tá bom? Amanhã, antes de abrir a fala para vocês, para a gente conversar um pouquinho, amanhã, dia 5, a gente vai trabalhar a recusa em buscar ajuda. Isso também é muito profundo, também é um comportamento de autossabotagem grande que às vezes a gente não está identificando, que pode desrespeitar a muitas coisas, a muitas questões internas em diferentes áreas da nossa vida. Então, de repente, para mim é muito fácil pedir ajuda quando eu estou precisando de alguma coisa é, relacionada à saúde física, mas para mim é quase impossível pedir ajuda no meu trabalho, ou vice-versa, né?
ainda existem aquelas pessoas que de fato não pedem ajuda para nada. E para essas pessoas a vida pode ser exaustiva demais, tá? Então, eu quero retirar mais essa camada de autossabotagem com vocês amanhã. Como é que vocês estão se sentindo? Deixa eu ler aqui o que vocês estão escrevendo. Luciene, eu quero. Legal, Luciene. Vou te colocar na lista, então, do pessoal do grupo. Diga, pode falar. Se tu for avaliar as tagarelas da turma, tu já sabe, né? A Luciene está no meio. Diga, é sempre bom. Gente, quero compartilhar a minha experiência, porque eu acredito que a gente sempre soma, né? A gente está no grupo. Primeiro, eu quero deixar meu recado que não estava gravando e eu quero deixar gravado. O recado é um convite a gente fazer uma contribuição do dar e o receber. Então, que todas nós, da forma que a gente puder, que a gente espalhe essa forma de amor, né? Que a Gabi está fazendo, e a gente precisa compartilhar também. Então, vamos postar, vamos divulgar, vamos mandar para as nossas redes sociais, para as nossas amigas, para os amigos. Quantas e quantas pessoas precisam experimentar o que a gente está ganhando aqui, né? Então, quero agradecer imensamente. Já fiz minha postagem agora durante a aula e vou continuar meu papel. Mas agora a contribuição do que aconteceu comigo. A questão da dor, a gente já se conectou desde a fibromialgia, né? E as dores crônicas, elas aparecem e a gente não sabe. E enquanto a gente estava aqui, você conduzindo e falando, e eu olhando para o meu corpo, e vendo as minhas dores, e perguntando o que estava acontecendo. E esse exercício foi perfeito. Eu nunca tinha respirado a dor dessa forma. Então, gratidão mais uma vez. E aí, o que que me veio? A dor hoje estava nos meus pés, mais identificada, né? Porque ela está no corpo inteiro, mas estava mais nos pés. E aí eu me perguntei, porque tem aquela resistência, né, Gabi? Quando você falou, não resista. Aí eu digo, vem, Luciene, é seguro. E aí veio uma memória, quando eu era criança, que eu passei o ano inteiro, eu passava minhas férias em Fortaleza, eu sou do Piauí, passava minhas férias em Fortaleza. E lá eu tinha a oportunidade de andar de patins, coisa que eu não fazia na minha casa. E eu passei um ano inteiro juntando dinheiro para comprar esses patins, e quando chegou o dia, mamãe vinha conversando com o papai e tudo, papai até então não dizia nada. No dia que chegou a data de entregar o dinheiro para o tio Israel, que era o sócio do meu pai, comprar o meu patins, o papai disse que não ia assumir essa responsabilidade com a mamãe, que se ela quisesse dar, tudo bem, mas que se acontecesse alguma coisa comigo, ela ia assumir sozinha. E aí vinha vontade de chorar de novo, porque a mamãe veio conversar comigo, como ela sempre conversou, e me explicou que ela não ia assumir essa responsabilidade sozinha. E eu aceitei, mas me doeu muito, porque o movimento que eu estava experimentando com patins era um movimento muito prazeroso. E eu tive que abrir mão disso. E nunca mais eu dei um patins para minha criança, né, que ficou lá. E aí eu me podei disso, de novo, eu me podei. E aí, por obediência, por compreensão, a mamãe vinha conversar comigo nas outras questões e eu aceitava. Então, hoje, eu te agradeço imensamente por esse exercício, por essa clareza. E aí eu estou entendendo por que, que eu estou com tantos movimentos autodestrutivos no meu corpo, de não me movimentar, de não ir para academia, de não respeitar o que me dá prazer, de não dançar, né? Então, provavelmente tem essa memória lá que ficou presa e que eu hoje estou liberando aqui, né? Então, quando você perguntou o que, que você vai fazer primeiro, eu com vocês aqui, eu estou me autorizando a me movimentar por amor, né? E eu acho que eu vou comprar um patins quando eu fortalecer a musculatura da minha coxa. Eu não posso ser responsável de 52 anos me machucar, mas quero Vou sim perguntar sobre isso. dar. Tá. Que legal.
Eu quero dar esse espaço para essa minha criança e agradecer isso, né? Então, quantas dores a gente tem aqui guardada e a gente realmente não consegue ter a clareza da memória que está lá. E o quanto esse teu trabalho é importante. Então, mais uma vez, gente, tudo que a gente aprendeu nessa aula, se você não tem coragem de fazer um vídeo, fala para tua vizinha, fala para tua amiga, expande esse conhecimento que a Gabi está compartilhando com a gente, porque isso é muito ouro, sabe? Então, gratidão, Gabi, imensamente. Estou muito Obrigada. emocionada, estou muito feliz. É de felicidade. Gratidão, querida. Bem profundo. E quando a gente conecta assim na emoção que nem se fez, é bem profundo mesmo. E pegando o gancho do que você está falando, eu tenho percebido que muitas vezes a gente se auto-sabota nesse movimento de fazer o que a gente quer, né? E aí realmente são crianças que viveram diferentes tipos. Por exemplo, eu acho que você sentiu talvez tenha sido desamparo nessa situação específica, né? Mas às vezes a gente foi abusado, né? Eu já atendi gente que sofreu abuso, por exemplo, pelo professor de dança, pelo professor da ginástica, né? Então, às vezes, a gente nem lembra dessas coisas e tá hoje com dificuldade de cuidar do corpo, especificamente, ou dar prazer para o corpo, porque teve alguma situação que, de alguma forma, gerou ali um trauma mesmo. Então, muito obrigada pelo seu relato, Luciane, muito obrigada mesmo. Gente, quem quiser mais falar, deixa eu só ler aqui. A Erocida, ela até já saiu, mas ela conseguiu também se conectar com cenas da infância. Que bacana. Tá agradecendo a mim, tá agradecendo a comunidade. Ótimo, ótimo, ótimo. Obrigada. E reforçando também realmente o que a Luciane está trazendo, é isso, pessoal. Tudo vai ficar gravado, né? Então, assistam, é, passem para as outras pessoas e observem que realmente isso que eu estou fazendo aqui com vocês, desse jeito, eu nunca vi ninguém fazendo, tá? De juntar todos esses teóricos, todo esse conjunto de possibilidades de ação frente à autossabotagem, mas com o meu jeito, né? Que eu tenho essa leveza, eu tenho essa calma, isso faz parte de mim. E eu sei que algumas pessoas se beneficiam dessa, dessa minha característica que é tão natural. Então, de fato, enviem para outras pessoas e vocês também me ajudam muito. Isso é uma realidade, né? Cada comentário ali no YouTube, cada depoimento de vocês para mim faz muita diferença. E eu super agradeço.